Oi pessoal, nossa aula de hoje, a Prof vai gravar um vídeo de português falando sobre parágrafo. Lembram que sempre que vocês escreviam um texto na sala, a professora sempre dizia, não esquece de deixar o parágrafo. Mas afinal, o que é esse parágrafo que vocês sempre escutam? O parágrafo, de uma maneira bem simples, com palavras bem fáceis de entender, a gente pode dizer que parágrafos, então, são partes, são blocos que compõem um texto. Não sei se vocês já perceberam que todo texto vai tendo partezinhas. Essas partes se chamam parágrafo. Vamos ver um exemplo. Olha só, a professora pegou um texto que o título é Dragões Criaram o Universo. Olhem só olhando para o texto a gente já consegue identificar que algumas frases não estão começando no começo da linha, porque elas são justamente parágrafos, pedaços do texto que falam de ideias diferentes. Vamos olhar esse texto para ver que ideias os parágrafos estão passando. Os dragões vivem na imaginação dos homens há milhões de anos. Alguns lagartos são até chamados de dragões. Na Ásia, por exemplo, há um animal com o nome de dragão voador. Esse é o primeiro parágrafo, esse é o primeiro pedaço do texto. O que está falando? Está falando sobre os dragões, que eles vivem há milhões de anos e está dando um exemplo. Essa é a primeira parte, esse é o primeiro parágrafo. Olha o que o segundo parágrafo já vai falar. O corpo dos dragões, coberto de escamas ou placas, lembra o corpo dos lagartos. Agora, no segundo parágrafo, nesse segundo bloco, ele está falando sobre outra coisa. Está falando como é que são esses corpos dos dragões. E vamos ver o terceiro parágrafo. Nos desenhos e lendas, os dragões muitas vezes são grandes como dinossauros e soltam fogo pelas narinas. Eles tomam conta de tesouros e princesas que esperam um herói para salvá-los. Esse é o terceiro parágrafo que já está falando de outra coisa, já está dando uma outra informação. Então, 3 parágrafos falando de coisas diferentes. E aqui está o autor do texto, Paulo Pedro Pinto. Portanto, deixa a prof voltar aqui. A gente pode dizer, então, relembrando que os parágrafos são blocos do texto que nunca vão começar no começo da linha, gente. Nunca eles vão começar no começo, porque aí a gente vai identificar esse espacinho que dá aqui, que geralmente a gente pode medir com um dedo, é o começo do parágrafo. Agora sim, vamos tentar então. Essa aqui é uma atividade bem parecida com o que a prof mandou para vocês fazerem essa semana. Vocês vão ter uma imagem na atividade e vocês vão tentar criar pelo menos 2 parágrafos para a imagem. Então, o que a gente tem nessa imagem? Provavelmente uma mãe e filho, ou uma professora e uma aluna, aí vocês podem decidir, que estão estudando. Bem atual com a nossa situação, né? Estão usando ali um tablet para estudar. Tem um computador aqui do ladinho. Como é que a gente poderia fazer o primeiro parágrafo dessa imagem? Primeira coisa, a gente tem que dar um nome. Quem é essa menina? Quem é essa mulher? São mãe e filha? São professor e aluna? Esse é o primeiro parágrafo. E depois, no segundo, a gente podia contar o que elas estão fazendo, se elas estão estudando português, estão estudando matemática, estão fazendo alguma outra coisa. E aí a gente já teria pelo menos 2 parágrafos. Então, para a gente finalizar, vamos relembrar então. Os parágrafos servem para a gente dividir o texto conforme as ideias que a gente quer transmitir. Cada pedacinho, lembra que o parágrafo são sempre pedacinhos. E tem que ter pelo menos 2 linhas, né, gente? Não vamos fazer um parágrafo de uma linha só, por favor. Ele deve apresentar uma ideia diferente. Depois, os parágrafos nunca começam no começo da linha. Lembra sempre de deixar um espacinho para daí começar a escrever. De maneira geral, podemos afirmar que os nossos textos precisam ter pelo menos 3 parágrafos. É aquela ideia. Primeiro parágrafo para o começo, um para o meio e um para o final da história. E por fim, para que a gente consiga cada vez mais entender o que é um parágrafo e escrever melhor, a gente precisa ler bastante e escrever. Então, hoje em português era isso e não esqueçam de tentar fazer a atividade bem caprichada sobre os parágrafos.